Seja muito bem-vindo, querido aluno, à nossa segunda aula, Tecnologias Aplicadas à Educação, aqui pelo Cursos Técnicos DNA. Eu me chamo o professor Sergio Rodrigo e vou te acompanhar neste curso à distância e já te convido a verificar as aulas anteriores. Isso mesmo, se você chegou agora, a aula não inicia aqui, estamos nas aulas 2. Tem 3 vídeos anteriores a esse. O primeiro, que é a apresentação, a aula número 1, dividida em duas partes. E agora vamos para a segunda aula. Vale lembrar que a discussão que tivemos nas aulas anteriores girou em torno de toda a circunstância das tecnologias que hoje envolvem o mundo e como elas podem ajudar na saúde. Falamos até de smartwatch, falamos também de telemedicina, falamos dos desafios dentro do território brasileiro, que é o atendimento primário, o atendimento à saúde em todas as suas esferas. A gente viu como isso, discutimos bastante, reverbera na qualidade da saúde que chega a todos os brasileiros. Os desafios territoriais, geográficos, financeiros, de desenvolvimento humano, de saneamento básico. Falamos das ferramentas de tecnologia, discutimos até o que é tecnologia, o que é ferramenta. Percebe-se? Então, são teorias e até conceitos muito bem trabalhados nessas primeiras aulas. Por isso, não recomendo você começar por aqui. Dá uma pausazinha, vai nas aulas anteriores e dê uma estudada bem legal. Te garanto que assim como essa aula, as primeiras aulas não são demoradas. O objetivo não é te cansar. O objetivo é discutir contigo e abrir na sua mente um leque, especialmente no que tange as tecnologias envolvendo o mundo moderno. O mundo, que mesmo passando por essa fase de guerra, ainda desenvolve tecnologias para o bem da humanidade, para a saúde, não para ferir o outro. E nessa aula, a gente vai abordar agora princípios e métodos para o planejamento e desenvolvimento de tecnologias em saúde, ou seja, como é que ocorre planejamento dessas tecnologias? Como é que ocorre o desenvolvimento delas? Eu tinha falado do SUS, eu tinha falado dos poderes hoje de governança do Brasil envolvidos diretamente nesse planejamento e desenvolvimento de tecnologia. E isso vai te dar um subsídio, te garanto, bem robusto para que você possa futuramente estar enquadrado nesse meio. A tecnologia daí. E você deve conhecê-la, não quer dizer que vai usá-la, mas conhecer é muito importante para se enquadrar nesse meio e quando vier a atualização, você está preparado. É isso que o DNA Cursos Técnicos almeja, te preparar para todas as realidades. Por sinal, você está preparado agora? Porque a gente vai entrar em uma jornada pelo ecossistema de inovação, planejamento estratégico e uma incorporação de tecnologias no SUS. Eu acho que você vai gostar. Vem com a gente. E o capítulo 1, que nós vamos já trabalhar hoje, é a visão estratégica do Ministério da Saúde. De fato, como é que o Ministério ele olha esse ambiente? Como é que ele olha esse enquadramento tecnológico? O Ministério da Saúde ele conduz uma agenda ambiciosa, por sinal, de transformação do Sistema Único de Saúde, articulando política industrial, inovação tecnológica e soberania produtiva. Esta visão estratégica fundamenta todas as iniciativas de desenvolvimento e incorporação de tecnologias no SUS. A gente tem um aparato industrial, a gente tem um aparato tecnológico. Hoje, o Brasil não só importa equipamentos, mas também projeto, planejamento do SUS é desenvolver economicamente o Brasil, não só na importação, mas também na produção. Existem parques industriais para isso, e vale muito a pena conhecer, para que, lógico, nossos representantes possam investir muito mais nisso e essas tecnologias chegarem com equidade a todas as pessoas. Falando em complexo, olha que legal. Existe o CEIS, o CEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde. Você sabia disso? Você aqui está sendo informado. O que é o CEIS? O que ele representa? Porque ele é muito importante, é um pilar importantíssimo do SUS.
falando em termos até de soberania e resiliência. O que ele é? Ele integra o conjunto de atividades produtivas e de inovação que abrange desde a pesquisa básica até a entrega de produtos e serviços de saúde à população. Percebe que esse complexo econômico é desde a produção básica até a entrega, ele passa por todos os percalços de produção. Ao fortalecer o SEIS, o Brasil reduz sua dependência de insumos e tecnologias importadas, tornando o sistema de saúde mais resiliente a crises globais. Ou seja, criar um complexo econômico e industrial da saúde cria uma possibilidade do Brasil produzir a sua própria tecnologia da saúde. Nós estamos passando hoje por um período de guerra. E o mundo passa por esses períodos de guerra. Então, quando a aula está sendo gravada hoje, a gente já observa um cenário de guerra. Talvez quando você estiver vendo essa aula, não esteja mais acontecendo. Ou esteja, se Deus quiser, não, pior. Como é que o Brasil, em cenários de guerra, pode trabalhar com importação de insumos? Ou, se essa importação parar, como não ser prejudicado, especialmente na saúde? Com guerra, um exemplo, aumenta-se a importação de petróleo, é um dos insumos que aumenta bastante, de comida, o agro é afetado. Vamos tirar a comida, vamos pensar no perfil de petróleo. O combustível que deriva do petróleo, muito mais caro. Os produtos importados que exigem transporte e uso desses combustíveis vão ser mais caros ainda. E isso é repassado à população. Quanto mais caro for, menos será consumido. A inflação aumenta. Então, muito importante falar, até em termos econômicos, que isso impacta diretamente a saúde. Quando a gente tem esse complexo econômico e industrial, eu minimizo essa situação, eu estimulo a produção nacional. Eu fomento o desenvolvimento e fortaleço a capacidade de produção tecnológica do SUS, ou seja, porque o SEIS é essencial. Olha comigo no balãozinho azul. Um sistema de saúde soberano depende de sua capacidade de produzir internamente as tecnologias que necessita. E eu te mostro, eu te apresento que hoje o Ministério da Saúde tem e como planejamento e já execução do Complexo Econômico e Industrial de Saúde, o SEIS. E ele é o elo entre ciência, indústria e política pública de saúde. Sim, querido aluno. Falando de tecnologias aplicadas à saúde, nós não temos como fugir de políticas públicas. Está colocado no nosso meio, está inserido no nosso meio. E você, como estudante, e você, como um perfil técnico, tem que olhar isso com muito carinho para saber todos os processos. Esse que o DNA quer, te mostrar todos os processos, desde político-pedagógico até comercial e, mais importante ainda, a atuação no mercado de trabalho. Só que assim, para esse complexo poder se estabilizar, poder ser executado com melhor maestria, a gente tem que ter um programa de desenvolvimento. E existe esse programa, Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, PEDIL. O PEDIL, o PDIL, é o principal programa do Ministério da Saúde para articular parcerias, olhe lá, estratégicas entre governo, ciência e indústria, promovendo a produção nacional de tecnologias essenciais. Percebe que, para eu desenvolver o SEIS, Complexo Industrial, eu preciso, e voltado para a saúde, de um programa de desenvolvimento, ou seja, política pública que fomente insumos, que fomente capital, que fomente o financiamento desse complexo. E o PDI, o PDIL, é um desses. E o que, que ele alcança? Ele alcança desde medicamentos, como lá, ó, fármacos, soros, vacinas e produtos biológicos de alto impacto sanitário e econômico para o SUS. Fornece dispositivos médicos, equipamentos, implantes e materiais médicos hospitalares desenvolvidos com tecnologia nacional, serviços, plataformas e soluções digitais que ampliam o acesso ao Sistema Único de Saúde, que é a tecnologia digital em saúde. Então, quando eu tenho um programa de desenvolvimento, eu aumento o meu complexo esportivo, e esportivo não, aumento o meu complexo industrial de saúde, e eu também, com esse programa de desenvolvimento, melhoro
as entregas e produtos nacionais. Então, perceba que existe uma política de financiamento, existe um complexo industrial de saúde, e esse complexo produz esses insumos nacionais que tira a nossa dependência de mercados externos para ter o produto e ter um acesso muito maior a todos que necessitam desse sistema. Se eu tenho alguma estratégia além do PEDIL, quais são as estratégias além do PEDIL de desenvolvimento e inovação? Tem outras? Temos. Temos mais 5. Com PEDIL, com PDIL, fica 6. Então, são 6 programas que estruturam a Política Nacional de Desenvolvimento do Complexo Industrial. E o objetivo é reduzir a vulnerabilidade produtiva e garantir acesso sustentável de todos. E aqui eu listo para vocês, acho que vale muito a pena. O PDL que colocamos agora, esse programa de desenvolvimento, mas temos o PDP, que são parcerias para desenvolvimento produtivo de medicamentos e dispositivos. Eu tenho a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação em Saúde e Serviços. Eu tenho plataforma, programa que apoia o desenvolvimento de cadeia produtiva. Eu tenho equipamentos, fortalecimento de indústria nacional de equipamentos e materiais médicos hospitalares. Eu tenho a saúde digital. Todos esses são programas de desenvolvimento além do PDIL, para fomentar o SEIS, o Complexo Industrial de Desenvolvimento de Saúde, que é muito importante para que essas tecnologias cheguem até nós e, lógico, melhore a equidade. Isso facilita com que a saúde alcance toda a população. Inovação colaborativa para um SUS mais forte. A sinergia, ou seja, o somar de ações entre o Ministério da Saúde, instituições de ciência e tecnologia, ICTs, empresas estabelecidas, startups, formam um ecossistema de inovação que sustenta o desenvolvimento tecnológico nacional em saúde. Cada ator contribui com competências únicas, criando um fluxo contínuo de conhecimento, recursos e soluções. Então, o Ministério da Saúde ele financia, uma ICT faz as pesquisas, a empresa produz essa pesquisa em massa e as startups facilitam a solução e faz uma agilidade dos processos. Vamos dar um exemplo para você entender isso melhor. Tenho certeza que você pode estar ficando um pouco confuso com isso. Vamos pensar, o Ministério da Saúde, ele quer melhorar o diagnóstico de uma doença da Amazônia. E o diagnóstico dessa doença da Amazônia, ele quer melhorar o diagnóstico de malária, tá? Malária é uma doença parasitária causada por um protozoário do gênero da espécie Falciparum, tá? Ainda nós temos o Plasmodium falciparum, que é o nome do protozoário. Ele parasita células do sangue, causa febre, febre constante no indivíduo, pode levar até comprometimento cerebral, causa bastante morte, né, dentro das áreas endêmicas. E a Amazônia, ela é uma região endêmica para a malária. Pô, legal. Só que é o seguinte, na Amazônia nós temos vários acessos muito complicado geograficamente. E para fazer o diagnóstico da malária, tem que levar certos equipamentos laboratoriais. E tem municípios muito escassos de equipamentos laboratoriais. Como é que eu faço para que o diagnóstico alcance uma população ribeirinha ou uma população isolada da capital paraense, se eu não tenho recursos para chegar até lá? Então, o Ministério da Saúde entra em contato com a ICT, um centro de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um aqui no estado do Pará, chama-se Instituto Evandro Chagas. Olha que legal. Nós temos o Instituto Evandro Chagas participando de uma ICT, ou seja, ele é uma ICT. E essa ICT tem a capacidade, tem ferramentas, tem estruturas para produzir tecnologia. Então, o Ministério da Saúde financia a ICT. E na hora que a ICT recebe o dinheiro do Ministério da Saúde, nós temos que produzir uma técnica de diagnóstico de malária de fácil uso para que alcance aquele município e não precise viajar por um monte de tralhas de laboratório. E aí o Instituto entra em contato com as empresas e fazem parceria entre os dois. O Instituto desenvolve o método, as empresas, os startups produzem em massa. Isso em parceria com o ICT e em parceria com o Ministério da Saúde.
E aí o Instituto Evandro Chagas, uma ICT, desenvolve um teste rápido. Você conhece o teste rápido? É aquele teste onde rapidamente, em minutos ou segundos, você consegue o resultado. Um teste imunocromatográfico é aquele teste semelhante ao de gravidez. Você faz o xixizinho lá e em alguns segundos dá a positividade. Pois bem, o Instituto Evandro Chagas criou esse teste para malária. Vamos dar um exemplo. Isso também está em desenvolvimento. Então, estou dando um exemplo real, mas ainda está em fase de estudos. E digamos que esses estudos foram aprovados. O Instituto conseguiu criar um teste para esse de gravidez, que basta colocar o xixi ou o sangue, ali um pingo, uma gotinha, você já tem o resultado, não tendo necessidade de levar todo o laboratório. Percebe que, olha o benefício que essa pesquisa trouxe. Agora eu consigo, com uma tecnologia, chegar num ambiente isolado, fazer o diagnóstico rápido, faça o tratamento mais rápido ainda e as pessoas não morrem pelo diagnóstico tardio. E isso diminui mortalidade, diminui recursos, porque agora eu não preciso levar um monte de equipe e gente para o campo, basta levar uma pessoa que é o suficiente para fazer o teste de todo mundo. Então, eu economizo menos gastos para os cofres públicos, diminuo mortalidade e desenvolvo tecnologia dentro do país. Não gastei um centavo importando de fora. Isso é uma inovação colaborativa, ou seja, em rede, um ecossistema. O Ministério da Saúde no centro, as ICTs, os institutos de pesquisa ao redor, fazendo parceria com empresas e startups, desenvolvendo esses produtos que vão melhorar a saúde da população. Isso é um exemplo aqui, mas a Fiocruz faz isso em Minas, faz Fiocruz no Rio de Janeiro. Nós temos vários institutos de pesquisa federais, né, estaduais, que são de públicos, que são privados, que desenvolvem pesquisa na promoção de tecnologias de saúde, e você consegue desenvolver muito bem a sua pesquisa. Interessantíssimo, é um dos exemplos que a gente pode colocar aqui para você. Se você estiver interessado sobre isso, eu te aconselho agora a entrar no site do Instituto Evandro. Já foi lá? Já conseguiu fazer a sua visita? Que legal. Depois que você foi no Instituto Evandro Chagas, um exemplo de CT, você viu como funciona as pesquisas que estão lá. Nós vamos para o capítulo 2 de hoje. Então, vimos no capítulo 1, desenvolvimento de pesquisa, o PEDIL, que é um programa de desenvolvimento para que os complexos industriais de saúde, os SEIs, consigam produzir recursos sem a necessidade de importação, isso facilita, barateia, nós temos acesso à saúde, isso que o Ministério da Saúde está planejando, está realizando para que mais tecnologias cheguem a acesso à população. E nós vamos agora para o capítulo 2. O capítulo 2, nessa aula de hoje, aborda sobre o planejamento e gestão de tecnologia da informação em saúde. Como é que acontece isso? A governança eficiente de tecnologia de informação, que é a UTI, é fundamental para o funcionamento do SUS. Esse capítulo examina os instrumentos e estruturas que orientam o planejamento, a gestão e a operação dos sistemas de informação de saúde no Brasil. Vamos olhar isso com muito carinho. Primeira coisa, existe um plano diretor de tecnologia da informação e comunicação. A sigla você encontra aí. Então, o plano diretor é o principal instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos de tecnologia da informação do Ministério. Ele permite uma visão integrada de todas as dimensões tecnológicas da organização, garantindo que os investimentos na tecnologia estejam alinhados com as prioridades estratégicas do SUS. Então, eu tenho aqui no plano diretor, tá? Que é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação, um instrumento de diagnóstico, ou seja, ele avalia com muito cuidado as tecnologias de informação que nós temos hoje no SUS para que sejam utilizadas da melhor forma possível. E nós temos várias necessidades dentro da tecnologia de informação, desde mapeamento de demandas tecnológicas, planejamento financeiro, gestão de equipes. Então, nós temos várias capacidades. Então, o plano diretor foi construído sobre uma base sólida de políticas nacionais, garantindo coerência entre os objetivos da tecnologia da informação do Ministério da Saúde e as grandes diretrizes do governo digital.
do Brasil. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Nós temos aqui uma política que define as diretrizes para o uso estratégico da informação e da tecnologia de informação no fortalecimento do SUS, orientando a coleta, gestão e uso de dados para a tomada de decisão no Brasil. Então, nós estamos falando de uma política, tá, nacional que faz o gerenciamento e o fortalecimento dessas informações. Isso é muito importante para que nós tenhamos dados robustos, dados bons. ISD, Estratégias de Saúde Digital. Esse é o Roadmap de Transformação Digital, ou seja, o mapeamento de transformação digital de saúde no Brasil, com foco em interoperabilidade, prontuário eletrônico unificado e serviços digitais para cidadãos e profissionais de saúde. Nós temos o EGD. Tudo isso, gente, nós estamos colocando aqui o PNIS, o SD, o EGD, que é a Estratégia de Governo Digital, são diretrizes e alinhamentos do plano diretor, tá? Que foi construído sobre políticas nacionais, para garantir coerência, tá? Da tecnologia de informação do Ministério da Saúde. Então, nós temos o EGD, Estratégia de Governo Digital, que tem uma diretriz transversal do governo federal que orienta a modernização dos serviços públicos digitais. Então, nós temos aqui um programa que impulsiona a modernização dos serviços. Percebe o quanto nós estamos discutindo aqui as políticas, diretrizes e alinhamentos para que nós tenhamos dados, que nós tenhamos informação muito mais bem construída e a gente possa usar esses recursos da melhor forma possível. É isso, esses planos que eu estou te mostrando são justamente isso. Nós falamos tanto de tantos planos, de tanto alinhamento, de tanta tecnologia de informação, e me coloca uma tecnologia, doutor, de informação, professor, que fale, que seja o resumo desses planos, desses alinhamentos. Bom, você que acha, que não gosta muito dessa linguagem política, desses planos, dessas diretrizes, dessas políticas públicas, como é que tudo isso gira em torno de quê? Cria o quê? Qual é o produto disso tudo? Chegamos aqui, ó, na aba azulzinha, que é o DataSUS. Você conhece o DataSUS? O DataSUS é o braço tecnológico do SUS hoje. O data é uma palavra em inglês que significa dados, ou seja, informação. Dados dão uma informação. Dados do SUS, então DataSUS. Foi criado em 1991 e é o Departamento de Informática do SUS, ou seja, responsável para garantir que a informação em saúde seja coletada, processada e disponibilizada de forma segura e eficiente para toda a rede de sistema público de saúde. Você agora pode fazer isso. Você tem essa possibilidade de verificar e ver essas informações. Você pode digitar DataSUS, hoje no Ministério da Saúde, no Google, e você vai ter acesso a qualquer dados que você quiser sobre saúde do Brasil. Isso é muito usado para estudos, isso é muito usado para pesquisa, isso é muito usado dentro dos alunos de graduação. Tá? Então, nós temos o DataSUS hoje que gerencia a infraestrutura da tecnologia de informação e os sistemas de informação em saúde de abrangência nacional. Desenvolve e mantém software para gestão hospitalar, vigilância epidemiológica e regulação do SUS. Um exemplo de vigilância que eu posso encontrar no DataSUS são casos de dengue, por exemplo. Dentro de uma região, o DataSUS vai ter esses dados. E eu consigo verificar se os casos de dengue ao longo dos anos estão aumentando ou estão diminuindo. É um exemplo simples. Promove a interoperabilidade entre os sistemas municipais, estaduais e federais. O que você entende por interoperabilidade? O que é interoperabilidade ou interoperabilidade? Significa que eu vou criar um sistema de operação entre várias esferas. Então, o DataSUS ele é transversal, ele corta tanto o município, o estado e a federação. E isso garante que ocorra uma operação entre essas entidades e as informações fluam de uma para a outra de forma unilateral, sem incongruências, com informações verídicas. E todas essas entidades podem trabalhar em conjunto. Isso é interoperabilidade. Disponibiliza bases de dados públicas para pesquisa e gestão em saúde. Então, você pode ter acesso a isso. Tá? Você pode fazer um trabalho sobre isso. Muitos TCCs, muitas dissertações e até teses de doutorado são usando esses dados disponíveis e coletados e são atualizados. Tem enfermidades que são atualizadas mensalmente, algumas semanalmente, outras anualmente. Nós sempre temos atualizações, até com mapas.
onde você enxerga a dispersão dessas doenças em mapas. Isso tem várias e outras formas de dados que hoje o DataSUS, braço tecnológico do SUS, disponibiliza. Então, ele é, de fato, um produto de todos esses planos de desenvolvimento que nós estamos discutindo, conectando informação para melhorar a saúde. Olha que legal, o portal DataSUS é isso. Ele reúne sistemas, metodologias, ferramentas de interoperabilidade que conectam milhares de unidades de saúde em todo o Brasil. Por meio de plataformas como o CIGTAP, CIT, CENES, gestores e profissionais de saúde têm acesso a informações críticas para a tomada de decisão clínica e administrativa, fortalecendo a gestão do SUS em todos os níveis. E a atividade de hoje, ela é essa. Qual é a sua atividade de hoje? A sua atividade vai ser navegar pelo DataSUS. E você vai ter que me comprovar isso. Tire print da tela, 3 prints de tela, onde você mostra que está navegando pelo DataSUS e coletando os dados que tem lá. Essa é a sua forma de atividade da minha aula de hoje. E você vai ter que comprovar essas atividades que são feitas, por sinal, que são programadas durante as minhas aulas. Todas as aulas você vão ter atividades para entregar. Legal? Qual é a atividade de hoje? Eu deixo no meio da aula só para saber se você está me assistindo. Qual é a aula de hoje? Qual é a atividade de hoje? Você vai navegar pelo DataSource e coletar algumas informações para mim lá. E você vai me mostrar essas informações. Tire print de você navegando e você manda depois para mim essas comprovações dos dados que você coletou ao navegar pelo DataSource. Ora, nós estamos falando de uma tecnologia de um banco de dados, uma tecnologia de informação gigante que hoje os planos de desenvolvimento de saúde e tecnologias no Brasil fomentaram e criaram para melhorar a gestão da saúde. Você pode ter acesso a isso. Use aquilo que você pagou para ter. Sim, veio do seu dinheiro e tente a fomentar e melhorar ainda mais a gestão da saúde no Brasil. E no capítulo 3 nós vamos entrar no processo de incorporação de tecnologias do SUS. Então, a gente já viu planos, a gente já viu um produto, e agora a gente vai ver a incorporação dessa tecnologia. Ou seja, a incorporação de novas tecnologias no SUS segue um processo rigoroso, baseado em evidências científicas e análise econômica, para garantir que cada nova tecnologia traga benefício. E aqui é um ponto muito importante, aluno, de maturidade, não só para a gente que estuda, mas também para o gestor, para aquele que toma a decisão. Quando a gente produz uma tecnologia, a gente tem que entender uma coisa: ela tem que ter uma evidência científica e ela tem que ser clara. Uma tecnologia de fácil uso, que é cientificamente viável. Quando eu falo cientificamente viável, significa o quê? Que ela tenha toda uma excelência, uma capacidade de alcançar aquilo que ela almeja. Se é um teste de diagnóstico, ela tem que diagnosticar com 95 a 100% de eficácia. Você tem que ser perfeita. A ciência permite com que aquela tecnologia seja boa. Só que muitas vezes tem muitas tecnologias boas que vão sanar muita coisa, mas não são economicamente viáveis. E aqui está um ponto muito importante, aluno. As tecnologias hoje têm que estar alinhado com a capacidade econômica. E aqui são 2 níveis de estudo que exigem uma simetria. Eu tenho que ter uma tecnologia científica de qualidade, mas ela também tem que ser economicamente viável. Eu não posso ter uma tecnologia muito boa, mas eu ter um preço muito alto. Isso inviabiliza a minha tecnologia. Porque eu vou ter que criá-la não só para uma pessoa, mas para diversas entidades, diversas pessoas, empresas. Eu gasto todo o recurso para uma técnica só. Isso não é muito estratégico para um gestor. Tem poucas pessoas que entendem isso. Vale muito a pena entender que o desafio da ciência não é produzir tecnologia eficaz para a saúde, porque muitas têm. Mas, na verdade, é ser economicamente viável, ou seja, uma tecnologia boa, científica, mas também barata. Eis o grande desafio. Para isso, existe uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. Então, tem uma comissão, gente. E essa comissão, ela é um órgão central do processo de avaliação de tecnologias em saúde. Sim, elas precisam ser avaliadas. Criada em 2011,
Ela assessora o Ministério da Saúde nas decisões sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no SUS. Suas recomendações são fundamentadas em revisões sistemáticas da literatura. Ou seja, o que significa isso? Vamos compreender isso um pouco melhor, tá? Quando eu crio uma comissão que vai ajudar o Ministério da Saúde para tomar decisão, tá? Então, decisão de quê? De incorporação de tecnologia. Ou seja, tem várias tecnologias ali. Ela é cientificamente viável? É. Ela é economicamente viável? É. Então, a comissão avalia e sugere. Ministério, tá aqui, ó. Essa comissão é feita por cientistas, economistas, empresas. E assim, num trecho aqui a gente coloca fundamentado em revisões sistemáticas. O que significa isso para você, aluno que não compreende os tipos de artigos científicos que existem hoje? Hoje o cientista ele pode produzir diversos tipos de artigos científicos. O que é artigo científico? Assim como no jornalismo, o jornal, a notícia é um meio de comunicação da população. Então aconteceu uma promoção, sai no jornal, sai no Instagram. Aconteceu um acidente, a gente vê uma notícia do acidente, aconteceu alguma coisa importante, Copa do Mundo, a gente vê várias revistas falando, que a revista é um meio de comunicação para a população. Os artigos científicos também é um meio de comunicação, mas entre cientistas. Quando o cientista descobre alguma coisa muito legal, ele escreve o que ele descobriu, e ele escreve um artigo. E esse artigo vai dizer para a gente o que ele descobriu, como ele fez, o que deu certo, o que deu errado, e se eu quiser fazer de novo, ele me explica como eu faço. É assim que o artigo científico faz. Então, mas digamos que eu sou um cientista e eu descobri um bolo diferente, um bolo que não foi descoberto ainda e que ele me traz algo muito legal. E eu crio um artigo, vou dizer, olha, eu descobri esse bolo. O bolo faz isso, isso, isso. Se você quiser fazer o bolo em casa, eu vou te passar a receita. Você faz isso, 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 e você vai descobrir que esse bolo é assim. Excelente. Só que revisão sistemática é algo além disso. É quando uma pessoa pega vários artigos, não pega um, pega vários artigos que falam sobre o mesmo tema. Então, eu vou ver e vou coletar vários artigos que falaram de bolos, bolos diversos, porque meu tema é bolo. E eu crio uma revisão sistemática, ou seja, eu analiso todos os artigos que falam daquele bolo, de diversas formas. E eu chego a uma conclusão. Dos 100 artigos que eu li, 99, os 100 falam que esse bolo é bom. Então, ministério, toma esse bolo. Toda a ciência está falando dele e está falando bem. Percebeu como a comissão faz um trabalho bem difícil? Avalio cientificamente aquele produto e verifico se é bom. Então, tenha certeza, meu aluno, se aquela tecnologia chegou em suas mãos, chegou na unidade de saúde, chegou no SUS, chegou para você usar, porque ela foi muito bem avaliada, não só nacionalmente, mas como também internacionalmente. E o que essa comissão avalia? Avalia medicamentos, equipamentos, procedimentos, protocolos, realiza consulta, e, assim, não é simples não, ó. A comissão tem até 180 dias para concluir a avaliação de uma demanda, garantindo celeridade e segurança. Então, tem tudo trabalhando com prazo, segurança jurídica. Olha como é interessante esse trabalho. E essa comissão da recomendação, a gente pode colocar para você aqui, caso tenha interesse de fazer essa leitura, o painel de recomendações da comissão é uma ferramenta de transparência, ou seja, podemos ter acesso, e acesso à informação que permite consultar todas as demandas avaliadas pela comissão, com dados completos sobre tecnologias, indicações, resultados, decisões de incorporação. Nós temos lá uma filtragem nesse site. Eu consigo buscar por tipo de tecnologia. Você pode fazer essa experiência. Eu vou ter relatórios completos, acesso aos relatórios técnicos, eu vou ter transparências públicas, ou seja, todas as decisões tomadas. Você consegue verificar lá todas as recomendações, você consegue verificar lá. Então vale a pena. É só digitar Conitec no Google e você vai ter acesso a esse painel. E lá você encontra essas ferramentas de transparência para você verificar como essa comissão faz esse trabalho e como essas recomendações chegam
Você hoje consegue acompanhar todos esses processos. Isso é muito legal e fica interessante, porque você acompanhando isso, você consegue ter acesso a todos os tipos de equipamentos, as novas tendências que estão acontecendo hoje, antes de vir a acontecer. Isso é bem legal, te deixa super atualizado. Critérios de avaliação de mérito. Olhe lá, as propostas submetidas ao pedido, ao programa de desenvolvimento, são avaliadas por uma comissão, com base em critérios. Então, vamos olhar que garantem qualidade, viabilidade e relevância dos projetos para o SUS. Cronogramas e recursos, adequação do cronograma proposto e plano de ampliação de recursos, capacidade tecnológica e produtiva, avaliação da capacidade do proponente e seus parceiros em desenvolver e produzir tecnologia, caráter inovador, o grau de inovação da proposta. Então, temos uma avaliação bem legal para acontecer. Nós temos o critério de classificação. Além dos critérios de mérito, as propostas são classificadas com base em fatores que indicam maior probabilidade de sucesso, para que a tecnologia possa ser aplicada. Experiência dos parceiros, competência comprovada, maturidade tecnológica, propostas com maior nível de maturidade, apoio anterior, projetos que já receberam uma fase anterior e foram bem, programas estratégicos, contribuição para vacinas e doenças. Então, você pode ter, né? Nós temos vários hoje cientistas que fazem desenvolvimento de tecnologia, mas eles têm que mostrar que essas tecnologias podem ser bem implementadas, a comissão vai avaliar e coloca até os critérios de avaliação e critérios de classificação que estamos vendo aqui, da evidência à prática. Nós então temos uma um processo para que a evidência, ou seja, o que você descobriu, chegue na prática clínica. Então, o processo da comissão garante que cada tecnologia passe por rigorosa avaliação, até que chegue às melhores evidências disponíveis. Então, eu tenho um envio, então o cientista envia a sua evidência, ele descobriu alguma coisa, vai ter uma análise para a comissão faz consulta, recebe recomendação só para assim ter uma decisão. Então, não é simples a tecnologia chegar até nós, tem vários processos, é isso que estamos discutindo. E a aula de hoje se encerra por aqui. Eu tenho certeza que você gostou dessa aula, chegando quase a 40 minutos de aula, e você pode desenvolver, compreender um pouco mais dessas políticas públicas e que nós discutimos, especialmente voltados a esses planos de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Eu te deixei uma atividade, eu tenho certeza que você sabe qual é. Dá uma verificada lá, tira os prints que eu te pedi e manda para a gente para que você possa ser muito bem avaliada. Na próxima aula, que é a parte 2 da aula 2, atenção, nós vamos falar de métodos e ferramentas para o desenvolvimento tecnológico, ou seja, quais são ou como acontece o desenvolvimento tecnológico no Brasil. O desenvolvimento de tecnologia em saúde requer metodologias científicas, ferramentas e processos de avaliação estruturados. Este capítulo apresenta os principais instrumentos que orientam a jornada da inovação no contexto de programa de desenvolvimento do SUS. É isso que a gente vai discutir na próxima aula. Obrigado por você estar até aqui e até a próxima.